Bem, nesta aula vamos tratar da interpretação geométrica das derivadas parciais. Para abordarmos esse assunto, é muito importante que você lembre qual é a interpretação geométrica da derivada ordinária em um ponto, ou seja, aquela derivada que você aprende no cálculo 1, derivadas de funções de uma variável. Para ajudar a resgatar essa lembrança, eu trouxe aqui uma figura meramente ilustrativa. Nela você pode observar o gráfico de uma função f e nós fixamos aqui uma abscissa x0, ok? Então vamos fixar aqui o x em x0. E aí nós temos aqui o ponto correspondente no gráfico, x0, f de x0. Por esse ponto passa uma reta tangente. Então aqui nós temos a reta tangente ao gráfico de f no ponto x0. Neste contexto, a derivada da função f nesse mesmo ponto, ou seja, o f' de x0, é o coeficiente angular dessa reta tangente. Ou seja, qual é a interpretação geométrica da derivada de uma função em um ponto, lá no cálculo 1? A derivada de uma função f num ponto x0 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f neste mesmo ponto, x0. Ok? Ou seja, a derivada representa a inclinação da reta tangente. Perfeito? Agora vamos tratar do que nos interessa. Vamos voltar ao nosso contexto. Estamos trabalhando com funções de duas variáveis. Ok? E aí a gente vai tentar estender essa ideia para essa situação. Mais uma vez, trazemos aqui uma figura meramente ilustrativa, e com ela eu pretendo explicar para você qual é a interpretação geométrica das derivadas parciais. Mais precisamente, eu quero com esse gráfico dar um significado para a derivada de f em relação a x num ponto x0, y0 fixado, ok? Então, observe essa figura, vamos entender ela. Temos aqui uma superfície. Essa superfície, essa folha que você está vendo aqui, essa lâmina, é o gráfico de uma função f. Ok? Então aqui em preto nós temos o gráfico de uma função f dada. Ok? Assim como nós fazemos lá no cálculo 1, para uma função de uma variável, a gente vai fixar um ponto para definir a derivada naquele ponto. E aí eu estou fixando um ponto aqui no domínio. Lembrando que, como agora as nossas funções têm duas variáveis, esse ponto fixado ele tem duas coordenadas. Então, esse ponto aqui, x0, y0, é um ponto do domínio dessa função, cujo gráfico está aí, e é o ponto no qual a derivada parcial será calculada. Mais precisamente, a derivada de f em relação a x. Perfeito? Lembre-se que, na definição da derivada de f em relação a x, num ponto fixado, nós mantemos o y sempre fixo e permitimos que o x varie. Aí você tem aqui a taxa de variação da função, ou seja, do z em relação à variação do x. Vamos nos concentrar nessa informação. Para o nascimento dessa derivada, nós vamos manter o y fixo. Então é isso que nós estamos fazendo. Quando você mantém aqui o y fixo, você define um plano. É exatamente esse plano dourado aqui. A equação desse plano é exatamente essa, y igual àquele valor constante, né, que nós fixamos inicialmente. Então aqui é o plano y igual a y0, o plano y constante. Então, em todo ponto desse plano, você vai ter o y com o mesmo valor. Observe que nesse plano você tem variação de altura aqui, ou seja, o z varia, o x varia, mas note que o y é sempre o mesmo. O y sempre vale y0, que é esse valor previamente estabelecido. Perfeito. Se você conseguiu visualizar esse plano, perceba que esse plano ele vai tocar a superfície. E aí, essa curva C que aparece aqui é o resultado da interseção deste plano com a superfície que é o gráfico da função. Ok? Então aqui nós temos essa curva C.
resultado da interseção do plano y constante com o gráfico da função. Em destaque, esse ponto. E quais são as coordenadas desse ponto? As coordenadas desse ponto são 3, né? Porque nós estamos aqui no espaço. Nós temos x0, y0, e aqui, obviamente, que vai ter um z. O z vai ser exatamente f de x0, y0. Então, aquele ponto em destaque, as coordenadas dele são x0, y0 e o z, são das duas primeiras variáveis. Então, é f de x0, y0. Então, esse é o ponto em questão. Esse é o ponto de tangência, porque essa reta t aqui, essa reta t cor-de-rosa, é a reta tangente a essa curva, certo? A reta t é a reta tangente à curva C no ponto x0, y0, f de x0, que está contida no plano y igual a y0. Qual é o número que vai definir a inclinação dessa reta? Porque pense bem, quando você fixa o y e permite que apenas o x varie, é como se você voltasse para o cálculo 1. É como se você tivesse uma função z como função de x, porque apenas o x está variando aqui, o y está mantido fixo. A inclinação dessa reta tangente é dada pela derivada, mas nesse contexto aqui que nós estabelecemos, a derivada que surge é a derivada de f em relação a x, ok? Conclusão, qual é a interpretação geométrica da derivada de f em relação a x no ponto x0, y0? Isso daqui é o coeficiente angular da reta tangente à curva C no ponto x0, y0, f de x0, curva esta que é a interseção da superfície com o plano y igual a y0. Para fechar agora, vamos fazer um exemplo onde vamos interpretar geometricamente duas derivadas parciais. Se f de xy é igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, encontre a derivada de f em relação a x no ponto 1, e a derivada de f em relação a y no mesmo ponto. E interprete geometricamente esses números. Então vamos começar fazendo o cálculo. Bem simples. Derivada de f em relação a x. Primeiro a gente calcula a derivada num ponto genérico e depois substitui no ponto dado. Quando você vai derivar isso aqui em relação a x, você tem que interpretar a outra variável, no caso y, como uma constante. Então vamos derivar essa expressão aqui. A derivada de uma constante é zero. A derivada de x ao quadrado é menos 2x. E a derivada de menos 2y ao quadrado é zero, porque y deve ser considerada como constante. Bom, uma vez que a gente tem a fórmula para calcular a derivada em qualquer ponto, que é menos 2x, eu vou calcular no ponto que foi solicitado, que é no ponto 1. Então eu vou trocar x e y por 1. Como a expressão da derivada em relação a x não contém o y, a gente vai substituir apenas x por 1. Então vamos ficar com menos 2 vezes 1, ou seja, a derivada de f em relação a x no ponto 1 é menos 2. Vamos guardar esse resultado aqui. Agora vamos calcular a derivada dessa função em relação a y. Então, a derivada de f em relação a y vai ser, agora, como estamos derivando em relação a y, devemos considerar x como constante. Então, a derivada dessa constante é zero. A derivada dessa, entre aspas, constante, também é zero. Então, basta derivarmos isso aqui agora. Vai ficar menos 4y. E aí, concluímos que a derivada de f em relação a y no ponto pedido, que foi o ponto 1, isso daqui vai ser menos 4 vezes, aí no caso só tem o y para substituir, que é 1. Logo, a derivada de f em relação a y no ponto que foi pedido é menos 4.
Ok, eu vou fazer apenas mais uma coisa. Eu vou calcular a imagem do ponto 1, que foi dado. A imagem é só trocar o x e o y por 1. Então vai ficar 4 menos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao quadrado, já que y e x são iguais a 1. Ou seja, a imagem da função no ponto 1, isso daqui vai ficar 4 menos 1, 3, 3 menos 2 vai dar 1 também. Isso significa que o ponto em questão, que vai ser o ponto de tangência, é o ponto. O x é 1, o y é 1 e o z, que nós acabamos de calcular, também deu 1, certo? Esse ponto vai nos ajudar a interpretar geometricamente a derivada. Então vamos à interpretação primeiro do que é, do ponto de vista geométrico, a derivada de f em relação a x nesse ponto. O resultado deu menos 2. Então, a derivada de f em relação a x neste ponto é o coeficiente angular da reta tangente à curva C neste ponto, onde a curva C é o resultado da interseção do gráfico da função, ou seja, dessa superfície, com o plano y igual a 1. Ok? Então eu vou escrever isso. Já vai aparecer escrito aqui como mágica. Derivada de f em relação a x no ponto 1, cujo resultado deu menos 2, representa o coeficiente angular da reta tangente à curva C no ponto 1, onde C é a interseção do gráfico de f com o plano y igual a 1. Ou seja, a gente está mantendo o y constante. Isso daqui é a equação de um plano. Esse plano, quando toca a superfície, gera essa curva C. A reta tangente a essa curva C no ponto 1, tem uma inclinação, que é menos 2, que é exatamente a derivada de f em relação a x. Graficamente temos isso, aqui um esboço modesto da minha parte, aqui temos o gráfico da superfície, ok? Esse paraboloide elíptico, certo? E aqui observe que nós temos o ponto 1 e 1, né? Esse z aqui também é 1, ok? Então 1, tem aqui. Beleza? Observe que ao mantermos o y fixo igual a 1, isso define um plano. Esse plano aqui é o plano y igual a 1. Quando esse plano toca a superfície, deixa como marca essa curva C aqui. E aí nós temos aqui a reta tangente a essa curva C exatamente no ponto 1, certo? O coeficiente angular dessa reta neste ponto 1, é exatamente a derivada parcial de f em relação a x calculada no mesmo ponto. Como exercício, aí agora você vai definir aqui o plano x constante, você vai ter uma curva, vai ter também uma reta tangente, e aí você vai interpretar da mesma forma que nós fizemos a derivada de f em relação a y.